Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, dia do batismo de Jesus, o sacramento, o primeiro sacramento que nós recebemos. E uma palavra que eu gostaria de começar, Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios capítulo 4, versículo 5. Vamos repetir? Efésios capítulo 4, versículo 5. Diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Você já observou que essa palavra, às vezes, as pessoas não cumprem ela, já foram batizados e pedem outro batismo? Se alguém te questionar, você vai falar o quê? Efésios capítulo 4, versículo 5. Vamos gravar? Efésios 4, versículo 5, que fala que é uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Vamos lembrar também, é claro que a gente não lembra que a gente era criança na época. Quem foi o padre que batizou você? Sua mãe falou com você? Vocês lembram? Levanta a mão quem lembra. Qual foi a igreja que você foi batizado? Lembra a comunidade? Lembra? Né? Talvez não lembra, mas alguém falou com você, né? Seu padrinho. O meu é Avelino Tinelli. A minha madrinha está viva, Ursulina Tinelli. E o seu? Quem é seu padrinho, sua madrinha? Você é madrinha? Quem já é madrinha, quem já é padrinho? Levanta a mão. Aí eu te falo, às vezes as pessoas falam assim, é pecado alguém que te convida a ser padrinho e você não aceita. O que vocês acham? É pecado ou não é pecado? Já viram alguma coisa dos antigos falarem? Só vou responder no final, mas me lembra, tá? No final da pregação aqui. Isaías, muito bem lido pela nossa amiga, Deus te abençoe esse dom, né? Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz a minha alma, pus nele o meu espírito, ele promoverá o meu julgamento às nações. Ele não levanta a voz. De quem Isaías está falando? De Jesus. Não eleva a voz. Não, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra a cana rachada. Não apaga uma cana rachada. Nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater. Aqui Isaías fala de Jesus, o servo amado. Isaías 42, medita essas palavras de hoje. E João disse, é preciso que ser batizado por ti e tu vens a mim? Olha a humildade de João Batista. Nós já ouvimos no final do ano, no período do Advento, falar muito de João Batista, e hoje, mais uma vez, nós ouvimos falar de João Batista, e ele diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele diz assim, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E aqui Jesus vai até ele. Irmãos, irmãs, Jesus vai até os humildes. Essa semana eu tive a oportunidade de cuidar do meu irmão.
meu irmão que tem 2 anos menos do que eu. Difícil. A última vez que eu vi o meu irmão na igreja foi quando ele casou e quando eu fui padrinho do Rafael, já falecido. E aí eu falei assim, levei no médico, né? Precisa de todos os cuidados. E eu falei assim, rapaz, eu rezo para todo mundo. Mas você sabia? Rezo por ele sim, intercedendo. Mas eu nunca rezei por você. Aí eu e a Dora, lá onde ele estava, na cama, estendi a mão sobre ele e me veio assim: quantas qualidades que esse irmão que está aí, que não vai na igreja, ele tem mais do que eu. Você já observou, irmãos e irmãs, que às vezes aquela pessoa que não vai na igreja, mas tem mais qualidade do que a gente, que vamos todos os domingos? E eu falei, Odaí, quantas qualidades você tem que eu não tenho? Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha só a humildade de João Batista, né? É preciso que eu seja batizado por ti. E Jesus responde, por enquanto deixa como está, não mexe num time que está ganhando, poderia dizer no vocabulário de hoje, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, então o céu se abriu e Jesus recebeu o Espírito de Deus, descendo sobre uma pomba e vindo pousar sobre ele, e do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, na qual eu pus o meu agrado. Todas as vezes que nós recebemos os sacramentos, que o primeiro é o batismo, o segundo a confirmação, o terceiro a Eucaristia, o quarto a penitência, a unção dos enfermos, o quinto a ordem, o matrimônio, lá do céu tem uma voz que diz assim: este é o meu filho, a minha filha muito amada, na qual eu pus o meu agrado. Daqui um pouquinho você vai participar da Eucaristia. Essa voz lá no céu, cada um que vai vir aqui, nos irmãos ministros que estão aqui, que vai ser entregue por ti, vai vir uma voz do céu: este é o meu filho muito amado, ao qual eu pus o meu agrado. Irmãos, irmãs, o batismo de Jesus, o batismo do Senhor Jesus, inicia a sua vida pública. Sabemos que através do batismo nós passamos, parte da igreja de Jesus. No batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Dentro de você mora o Espírito Santo. Dentro de mim mora o Espírito Santo de Deus. E o importante ter em mente que depois, nós através do batismo nós somos curados, nós somos apagados o nosso pecado, mas depois nós voltamos a pecar. Por isso a importância da confissão. E em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos 6, versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Batizar quer dizer mergulhar.
uma vez batizados, nós somos libertos dos nossos pecados. E aqui eu gostaria de falar, que nós somos incorporados na igreja. O que acontece com uma criança que morre antes de ser batizada? É uma dúvida que muitas pessoas têm. O que acontece? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1261, diz assim: quanto às crianças que morrem sem batismo, a Igreja não pode senão confiá-las à misericórdia de Deus, como faz os ritos, respectivos do funeral. Então, as crianças, meu Deus, essa criança, a palavra de Deus diz assim, que se não for batizado não vai ser salvo. Mas as crianças que morrem antes, elas recebem o batismo do Senhor, porque os pais, com certeza, iam batizar essas crianças, Segundo, bebês que nascem com problema de saúde devem ser batizados logo. Uma coisa interessante, A gente sempre conversa com enfermeiros, com enfermeiras católicos. E nós sempre orientamos. Se você vai ver que essa criança não vai salvar, vai lá. Olha só o que diz a igreja. É recomendável que sejam batizados quanto antes, de preferência por um ministro ordenado, padre, um diácono. Mas eu disse, lá no hospital, lá onde eu estou, não tem nenhum padre, nenhum ministro, nenhum diácono. Na impossibilidade de uma dessas pessoas, caso necessário um batismo de emergência, qualquer pessoa com reta intenção pode batizar com água e pode preferir as seguintes palavras na forma batismal. Vai lá, pega uma água, coloca na cabeça da criança que ainda está viva, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Nós sempre orientamos, Nós atendemos às vezes na casa de Maria, algum enfermeiro, alguma enfermeira. Olha, se você vê depois que acontecer isso, leva um responsável, fala, eu batizei essa criança. Entendeu? Mas aí vai a pergunta, Eudes, eu fui chamado para ser padrinho, ser madrinha. É pecado eu falar não? A mamãe falava que sim. Não é pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Eu já dei 2 não. Nós morávamos em São Gabriel da Palha. Não sabia que eu ia ficar lá ou não ia. A gente era muito próximo do casal. Aí eu falei, seria interessante que vocês chamassem outras pessoas. Não é pecado. Recentemente, eu também, mas Eudes, você é meu amigo, a Dora é minha amiga. Não, prefiro não. Não é pecado, meus irmãos, minhas irmãs. Deus, Ele não impõe as coisas. Se você sentir no coração, sim, seja um padrinho, seja uma madrinha cristã, orienta. Eu tenho vários padrinhos, vários afilhados, já tenho mais de 10 afilhados, mas não é pecado dizer não para nada, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio